O react aqui eu escolhi porque ele fala do meu filme favorito de todos os tempos. Speed Racer. Como não fazer um live action de sucesso. Vamos lá. Vamos ver. São 24 minutos. Vamos ver. Por mais que eu ame desenvolver opiniões nos meus vídeos, é bom ser curto e direto às vezes. Speed Racer foi um grande fracasso. E não Não mentiu. De bilheteria, Speed Racer fez basicamente, se eu não me engano, a Warner Bros. Dever dinheiro. Fez a galera dever dinheiro. Neste sentido, foi um fracasso. fracassozinho subjetivo. Não, um fracasso sólido. Um fracasso que custou 120 milhões e só arrecadou 93. Olha isso, cara. Quase 30 milhões. Simplesmente foram queimados, velho. Um fracasso que deixou a Warner Bros. No vermelho. E um fracasso que irritou muita gente. Esse filme parece Tron usando ácidos. Eles capturaram... Eu vou falar, eu já vi muitos vídeos gringos falando de Speed Racer. E eu posso falar que todos esses vídeos gringos falando de Speed Racer só provam... Tipo, não são vídeos falando ruim. São justamente o contrário. Que é justamente provando que, tipo, Speed Racer saiu no momento errado. Speed Racer tá... É literalmente aquela fala do De Volta pro Futuro. Tipo, vocês não estão prontos para isso, mas os seus filhos vão amar. Na minha opinião, talvez seja uma declaração muito extrema, mas na minha opinião, Speed Racer é o filme mais importante do século atual. a quase todo... E eu não vou desenvolver. Assista o filme. Quem não assistiu, por favor, assista o filme. É o meu filme favorito, na minha opinião, um dos melhores filmes já feitos na história, cara. totalidade da cafonice. Esse filme é um empilhamento cinematográfico. Literalmente perfeição quando se trata de anime em live action. O senso geral parecia dizer que Speed Racer não era bonito, não tinha uma boa história e que não era fiel à obra original. E esse último ponto é muito importante, porque antes de Speed Racer ser um filme infantil, ele é uma adaptação em live action, e uma adaptação de um dos animes mais clássicos e tradicionais. Lançado em 1967, Mech Go Go Go, ou Speed Racer aqui no ocidente, foi um dos primeiros animes a realmente fazer sucesso fora do Japão, junto de... sei lá... Mano, toma essa animação. Toma esse frame do Speed virando a cabeça. Olha só que fluidez, velho. Olha a boca do maluco aqui do lado dele, velho. E nego reclamando da animação de MF Ghost. A animação de MF Ghost é absoluto cinema, velho. Astro Boy. Pra geração mais antiga... Obviamente, eu vou ser um anime de antes dos anos 70, mano. Pra aquela época, esse anime era cinema, né, velho? É quase como um Dragon Ball e um Naruto é pra nossa. E se as produtoras fazem um filme muito estranho de Dragon Ball, é claro que ninguém vai gostar. O problema é que esse aí não é só estranho, né? O coitado é muito ruim. Enfim, Speed Racer teve um dos maiores problemas e burocracias de produção que eu já vi. A ideia começou em 1992. Em 94, começaram a pensar no casting do projeto. Julian Temple iria assumir a direção, enquanto estavam pensando no Johnny Depp como protagonista. Atrasos vêm, atrasos vão, e essa dupla acabou saindo do projeto. Em 96, chamaram o diretor Gus Van Sant, mas não queriam dar pra ele a carta branca de mexer no roteiro. Então ele também foi embora. Em 97, acharam um diretor que toparia fazer, o Afonso Cuarón. Assim como também contrataram vários roteiristas, que eu não vou falar o nome, mas, enfim, estão aí na tela. E adivinha? Também nada. 3 anos depois, nos anos 2000, a Warner decidiu meter o louco e contratar o diretor de clipes musicais Hype Williams, assim como mais 2 roteiristas. O nome do cara é Hype. Pra fazer tudo do zero. Mas por conta de alguns atrasos e mais burocracias e mais problemas desse mundo corporativo, todo mundo também foi embora. 4 anos depois, em 2004, o ator Vince Vaughn decidiu tentar reviver o projeto e criou um protótipo de um roteiro um pouco mais
dramático, tentando criar uma narrativa mais séria, mas também não foi pra frente. A Hype Williams é foda. Sério demais pra vender pra todas as idades, e a ideia é que Speed Racer fosse infantil. Enfim, o resumo da ópera é que a Warner já tava desesperada nesse ponto, porque nesse vai e vem de dezenas de pessoas, ela tava gastando muito dinheiro. Só pra você ter uma ideia, os últimos 2 roteiristas receberam 1,2 milhão de dólares por um roteiro que nunca... Mano, já imaginou tu ganhar, tipo, uma bolada de 1 milhão de doletas por escrever algo e esse bagulho nem sequer ter sido utilizado no projeto, velho? Puta que pariu. Os caras, a bagaça tá no bolso. serviu de nada. Era literalmente dinheiro jogado no lixo. E foi então que em 2006, mais de... Agora dá pra comprar o aerofólio pro Corsa, mano. Pro Palio, né? Aerofólio pro meu Palio. É, por escrever algo que nem foi lançado, justamente, velho. 12 anos do primeiro rascunho e por não ter mais ideia alguma do que fazer, a Warner contratou as irmãs Wachowski. As mesmas que escreveram e dirigiram a trilogia Matrix. E diferente de antes, a Warner também deu carta branca para elas fazerem. Elas foram as pessoas perfeitas para este live action. E, na minha opinião, somente uma pessoa, além delas, seria uma boa escolha também. Eu esqueci o nome do diretor. O diretor de Scott Pilgrim contra o Mundo. Tudo o que quisessem. Sim, roteiro, edição, direção, tudo. O destino de Speed Racer tinha ficado nas mãos das diretoras que na época eram consideradas as mais geniais do momento. Matrix tinha sido o pináculo da ficção científica. Então assim, nada podia dar errado. Tem que rever Matrix, mano. Matrix é muito bom, velho. Né? Tá cada vez mais difícil encontrar jogos realmente... E vamos pro vídeo. Warner Bros. Inicialmente gostou muito da intenção das duas irmãs, porque diferente dos outros diretores, elas realmente queriam que Speed Racer fosse um, abre aspas, filme para todas as idades. Elas só não falaram do porquê que elas queriam que o filme fosse tão abrangente dessa forma. A Warner logo pensou que nunca questione mentes geniais. era por causa do lucro. Quanto mais pessoas, mais dinheiro. E diretoras com um pensamento As irmãs Wachowski, meia-noite eu te aviso. Financeiro desses era meio caminho andado para o sucesso. Afinal, Matrix foi um sucesso. Só que não era bem assim. Elas não queriam que o filme fosse livre para todas as idades porque daria mais dinheiro. Bem, Sayuno. Porque não Tudo bem, mano? que os adultos iriam gostar do filme. Na verdade, elas sabiam que eles não iam. A esperança sempre esteve nas crianças. Percebemos que se você tentasse fazer um filme cubista para adultos, acabaria como Picasso, fugindo da multidão enfurecida quando ele mostrou Guernica pela primeira vez. Eles queriam matá-lo, literalmente. É porque os adultos, eles rejeitam a mudança. E uma mudança estética é uma morte muito agressiva para eles. Cada geração experimenta sua própria morte estética. E quando você realmente ataca algo consolidado, as pessoas surtam. Mas diferente dos adultos, as crianças não. Elas aceitam muito melhor qualquer tipo de mudança. E assim nasceu o filme mais psicodélico, esquisito e divertido de 2008. Assim nasceu Speed Racer. A.K.A. meu filme favorito de todos os tempos, cara. O maior experimento das irmãs Wachowski. Tá, vamos contar a história porque sem história não tem contexto. O Speed sempre foi apaixonado por corridas automobilísticas. Fosse porque o pai dele era dono de uma oficina mecânica, fosse porque o irmão dele... Posso falar uma coisa? Você não consegue me mostrar um filme que teve um cast mais perfeito que Speed Racer. Era considerado um dos melhores corredores da história, ou fosse porque o nome dele é literalmente Corredor Veloz em inglês. O que, parando pra pensar... O cara não tinha muitas opções de carreira, né? É que nem chamar, tipo, João Pedreiro. Poxa, o que será que eu vou ser quando crescer? Meu nome é João Pedreiro, velho. O que será que eu vou ser quando crescer? Não, o nome do moleque é Corredor Veloz, velho. Queria ser o quê, velho? Ia ser açougueiro? Pensar é um nome meio ridículo pra se dar pra uma criança. Mas
Rex também é. Então, Rex. talvez esses pais só não sejam bons com nomes mesmo. O Speed nutre uma admiração quase que fanática pelo seu irmão. Pedro Pedreiro. Talvez ele ama mais o Rex do que ama correr. Ele assiste pra ver o seu irmão ganhar. Ele quer sentir o motor de um carro. Esse filme tem os melhores 15 minutos iniciais de qualquer filme da história. Se você não assistiu Speed Racer, faça um favor a si mesmo e assista. Eu não tô com tempo. Assista ao menos os 15 minutos iniciais do filme. Provavelmente nesses 15 minutos você vai falar, ok. Você já tinha minha curiosidade, agora você tem minha atenção. Só faltava o Ryan Gosling no filme pro cast ficar perfeito. Ryan Gosling, acho que ele tava bem novo nessa época, ele poderia fazer o próprio Rex, mano, talvez. O irmão mais velho do Speed. Ou fazer algum outro piloto. Ele poderia ter sido um outro piloto, tipo, numa provável sequência, tá ligado? Seria incrível, na minha opinião. Inclusive, porra, o Emil Hirsch, que é o ator do Speed, ele ficou muito triste porque ele adorou o projeto, ele queria uma sequência, cara. Porra. A última vez que assisti esse filme foi pelo menos 10 anos atrás, quando passou no SBT. Como esse é o meu filme favorito de todos os tempos, eu tenho basicamente um ritual sagrado que, ao menos uma vez ao ano, eu assisto ele, tá ligado? Então sempre, pelo menos uma vez no ano, eu tô assistindo esse filme. Que não tem como, cara. Não tem como. Se eu abrisse a live, se eu abrisse uma live aqui e falasse o tema da live é Speed Racer, o filme live action, eu conseguiria fazer uma live de 3 a 4 horas só falando muito fácil. Muito. Porque o que eu tenho pra falar do quanto que eu amo esse filme, é insano. Junto dele também. O lance aqui do Tô até com medo do tamanho que esse react vai ter, velho. o Rex começa a ter outras visões sobre corridas. Visões essas que vão totalmente contra o que o seu pai acredita, fazendo ele abandonar sua casa e família para poder seguir os seus próprios ideais. É claro que o Speed fica atormentado com a ideia de ver o seu irmão indo embora, mas o pior mesmo acontece quando o Rex morre em um acidente em uma corrida clandestina chamada de Casa Cristo. Ali o Speed promete a si mesmo que se tornaria o maior corredor que já existiu, e que assim honraria o legado do seu irmão até o último dia. E vocês achando que o Dominique Toretto que começou com a parada de família, mano. Tá na família do Speed essa porra. Dia da sua vida. Bem, os anos se passam e o óbvio acontece. Ele se torna tão bom quanto seu irmão, a ponto de quase bater o recorde dele em uma corrida. Mas ele sabia que vencer o seu irmão seria apagar o nome dele como o maior corredor de todos os tempos. E quanto mais ele pudesse manter o seu irmão vivo na memória das pessoas, melhor. Por isso que ele pisa no freio e decide não bater esse recorde. O Speed, por ser muito novo, ele tem uma visão extremamente ingênua sobre o mundo automobilístico. Ele, de certa forma, acredita muito no conceito de meritocracia e no, entre aspas, trabalho duro para gerar bons resultados. Em resumo, ele acredita que as corridas são lugares justos, onde os melhores vencem e os piores perdem. O que, digamos que deveria ser óbvio, mas não é. Você assiste Fórmula 1 e você fala, tipo, isso claramente não é verdade. Porque esse filme é das irmãs Wachowski, e 2, porque a realidade também não é assim. A família do Speed não conhece o magnata Arnold Royalton, o dono da maior empresa do mundo desse universo, a Royalton Industries. Mestre do capitalismo aí, ó. Óbvio que seria o nome dele, né? O Royal vê algo no Speed e decide oferecer a ele um contrato milionário. Não só um contrato muito bom financeiramente, como muito suporte também. Os melhores carros possíveis, as melhores estações de treinamento, os melhores corredores e etc. Tudo de bom e do melhor que o dinheiro pode comprar. Porém o Speed, ele tem uma alma muito familiar. E mesmo com todo o dinheiro do mundo, ele sentia que aquele local corporativo era muito sem graça. Ele só queria correr da forma que ele sempre correu, com a sua família
e pela oficina do seu pai. E assim ele recusa a proposta do Royalton. E é recusando a proposta dele que o nosso vilão finalmente dá as caras. O Royalton mostra que as corridas nunca foram sobre habilidade ou corredores talentosos, e sim sobre dinheiro. Os resultados de cada corrida favorecem... Basicamente, lore-wise, seguindo a lore do mundo do Speed Racer, neste mundo aqui, todas as corridas, literalmente todas as corridas, foram forjadas. Nenhuma delas teve um vencedor de verdade, basicamente. Sabe? Tudo era comprado, tudo era pra, tipo, mexer com o mercado de ações. Nada era real. E basicamente nessa cena é um baque pro Speed, porque ele percebe que o mundo que uma vez ele, tipo, vivia e acreditava ser uma coisa, na verdade é algo completamente diferente. favoreciam diretamente todos os envolvidos naquela vitória, ou seja, desde a fabricante do carro até, claro, os patrocinadores. Patrocinadores esses que também eram grandes acionistas, e o Royalton percebeu que comprando boa parte dos corredores, ele conseguia facilmente manipular a bolsa de valores daquele mercado para o seu bel prazer. Então, enquanto publicamente ele só falava que tinha contrato com os maiores vencedores da liga, por debaixo dos panos ele também tinha contrato com os piores de cada corrida. Ele contratava essas pessoas para correrem mal de propósito, para seguirem o script que ele tinha feito. E não importava se as ações dos patrocinadores de quem perdeu caíssem, porque ele artificialmente injetava dinheiro para que eles continuassem operando no verde. Fazendo assim todas as ligas serem completamente premeditadas, criando um pseudo-cartel de corridas, aonde não existia a tal da meritocracia ou habilidade. Existia o Royalton, um cara multibilionário que controlava tudo e todas. Enfim, o nosso herói e odiador número 1 do capitalismo maligno decide ir contra tudo isso e mostrar pro Royalton que ele consegue sim vencer as corridas, mesmo que elas sejam extremamente corruptas. E mesmo que o seu irmão tenha morrido justamente por conta disso. Rex foi embora da casa dos pais porque ele estava começando a se tornar um corredor clandestino e precisava adentrar em espaços mais perigosos e sujos, como a própria corrida de Casa Crista. O seu pai sempre achou que era por conta de uma certa rebeldia. Os portais de notícia, que eram comandados pelas empresas subsidiárias do Royalton, fizeram de tudo para pintar o Rex como um corredor sujo, um ladrão, um psicopata. Porque seu ladrãozinho. Rex utilizava das corridas para poder eliminar os seus opositores. Só que o grande público não fazia ideia que ele estava literalmente eliminando criminosos, já que a mídia fazia de tudo para pintar ele como um, entre aspas, mero assassino. A pressão em derrubar o Rex continuou bem forte até aquela corrida de Casa Crista, que eu citei mais cedo que acontece o levador de vantagem. com o Rex morto. Quando o Royalton conta pro Speed que quem mandou boicotar e matar o Rex naquele acidente foi ele, é mais ou menos aí onde tudo desanda. O Speed percebe que precisa destronar o reinado desse maluco da cabeça o mais rápido possível, custe o que custar. Ele até tenta fazer isso de uma forma honesta, vencendo as corridas por pura habilidade logo em seguida, mas ele rapidamente é boicotado e percebe que não vai ter como. Se for pra ganhar, ele vai ter que jogar o mesmo jogo que o Royalton. E é assim que depois da corrida, ele recebe uma visita muito importante. Esse filme passa a vibe meio Shark Boy Lava Girl. Por favor, nunca mais repita essas coisas e, por favor, respeite o Speed Racer, velho. O Inspetor D e o Corredor X são dois membros de um grupo clandestino que luta contra a tirania do Royalton. E em honra ao seu irmão e à sua família, o Speed decide se juntar a eles para tentar achar alguma forma de vencê-lo. Enquanto isso acontece, um dos corredores que assinou um contrato com o Royalton, o Taejo Togokan, começa a se irritar profundamente por ter se tornado um daqueles corredores pagos para perder, e meio que para de obedecer essas ordens. Ele para de perder de propósito. Eu não preciso nem dizer que isso deixa o nosso vilão bem irritado, e faz ele usar uma das empresas dele, que cuida dessa parte mais criminosa, para torturar e dar uma lição no Taejo. Nosso Corredor X chega, ajuda ele a escapar e assim ganha a sua confiança. Com isso, o Taejo diz que ele tem provas escritas e sólidas de que a Royalton Industries manipula os resultados de corridas para lucrar com ações no mercado financeiro. E com essas provas, eles finalmente conseguiriam desbancar o Royalton. Porém, o Taejo dá antes disso uma condição: ajudar ele a ganhar a corrida de Casa Cristo, com especificamente o Corredor X e o Speed Racer como equipe.
É claro que o pai do Speed não deixa de forma alguma, afinal ele não tá muito afim de perder outro filho pra mesma corrida. Mas o Speed sabe que é exatamente isso que ele precisa fazer, então ele sai escondido e se junta aos outros dois pra vencer essa corrida e assim conseguir as benditas provas. A Corredor X vídeos, pesquisar. Por ir contra as regras e regulamentos das corridas tradicionais. Além das pistas não serem em locais controlados, como estádios, e sim em desertos e montanhas, em Casa Cristo todo tipo de trapaça é aceita, tipo animais venenosos, espancar o seu inimigo na cara e usar vários tipos de armas. Sabendo disso, o Inspetor D faz uma grande melhoria no carro do Speed, dando a ele todo tipo de aparato para se defender de qualquer problema que ele venha a ter futuramente. Tipo roda com armas, tipo armas brancas, tipo armas de fogo e você entendeu. Muita arma. Eu nem preciso falar muito sobre a sequência de corrida desse filme, porque, a menos que você seja uma pessoa muito triste na vida, não tem como não achar isso aqui muito legal. Sabe, não tem história, não tem sentido lógico, são só carros enormes, muita maluquice e muito efeito especial. Do jeitinho que qualquer pessoa gosta. Quer dizer, qualquer não, né? Esse cara aí não gostou. Ok, entre os 2 dias de corrida, o pai do Speed descobre que ele fugiu. Corredor X é o Kurt Wilde na época do V35. Real, consigo ver esse paralelo entre os dois. De fininho pra correr na mesma corrida que matou seu filho mais velho, então vai cobrar satisfações. Mas assim como o Rex, o Speed diz que não vai voltar pra casa. Ele diz que precisa fazer o que for necessário pra acabar com a tirania do Royalton e companhia, e que talvez essa seja a única chance que ele possa ter. O pai então se senta com o Speed e em vez de repreendê-lo, Essa cena dos dois é foda. ele diz que vai apoiá-lo. Ele diz que percebeu que 7 anos atrás ele não perdeu seu filho para aquele acidente em Casa Cristo, e sim perdeu quando deixou ir embora, e nunca mais se esforçou para vê-lo novamente. Ele percebe que perdeu o Rex quando desistiu de tentar entendê-lo, e que nunca mais cometeria esse erro novamente. Então mesmo que ele discorde fortemente das motivações do Speed, ele o apoia. E assim ele faz o que todo bom pai sempre faz: tunar o carro do seu filho. Com a ajuda do seu pai, o Speed então consegue vencer a corrida de Casa Cristo e cumprir a sua parte do acordo com o Taeja, que por sua vez não cumpre, né? Ele acaba traindo todo mundo. Afinal, ele nunca teve as provas, ou se tinha, nunca teve a intenção de dar elas pro grupo. Ele só queria ganhar a corrida para fazer as ações da família dele aumentarem e, consequentemente, ganhar mais status e poder. Assim como qualquer outro mercenário que o Speed odiava, né? Tanto que o pai do Taejo, a figura máxima da família Togokan, trabalhava pro Royalton. Meio que o Taejo sempre foi farinha do mesmo saco. Porém, diferente dos outros dois, a irmã do Taejo e filha do Sr. Togokan acaba se sentindo mal e decide dar um presente para eles. Um ticket de participação para o maior torneio de corrida do ano. Como o Taejo já tinha conseguido o que queria, que era reerguer o patrimônio financeiro da família dele, ele não se sentia mais obrigado a correr. Então a sua irmã meio que deu a entrada pro Speed. E aquela chance era ainda melhor do que a anterior, pois ali eles poderiam mostrar para todos os telespectadores o quão sujo e criminoso era tudo aquilo, assim criando uma prova ao vivo para milhões e milhões de pessoas. Antes da corrida começar, o Speed chama o Corredor X pra conversar e diz que, no fundo, ele sabe que é o seu irmão que morreu. Sabe, não faz sentido que o Corredor... Bicho, se você não assistiu o filme, essa é daquelas cenas que realmente, tipo, tu fala, caralho, agora o plot vai fazer sentido. Só que aí, mano, né? Assim, obviamente, quem não assistiu vai levar uns spoilers aqui, né, meu? Então, toma cuidado. Corredor X não seja o seu irmão. Porque o Speed sente a mesma sensação que ele sentia com o irmão. O Speed vê que ele dirige da exata mesma forma também. E lá no fundo ele sabe que o seu irmão era bom demais pra morrer num acidente qualquer. O seu irmão tinha que ser o Corredor X. E é então que o próprio corredor tira sua máscara e revela que apesar de tudo isso... Não. Ele não é Rex Racer. Ele é o cara do Lost. Não, Speed, eu não sou o seu irmão. Eu sou o cara do Lost. Rex Racer Estamos presos na ilha. morreu naquele dia e infelizmente não tem nada que o Speed possa fazer sobre isso.
Ele fica um pouco frustrado, mas entende. Então decide dar o máximo de si para vencer essa corrida. E não só vencer, como expor toda a podridão daquela indústria. We have to go back. Seu irmão não tenha sido em vão. Enfim, a corrida acontece e é óbvio que ele vence. O final tem que ser feliz, né? Mas O final do Grand Prix é a melhor cena da história do cinema. claro que, além de vencer, ele ainda atrai o piloto do Royalton para uma armadilha. Ele força o seu adversário a utilizar o arpão, uma técnica extremamente proibida em corridas tradicionais, e que por funcionar debaixo dos carros muitas vezes passa impune, porque as câmeras só não conseguem ver. Só que o Speed, sabendo disso, ele faz um pulo na frente de uma das câmeras para justamente registrar o que estava acontecendo e mostrar para o mundo todo que estavam sim tentando boicotar ele. Existia uma máfia por trás daquilo tudo. E ao perceber que o arpão era um produto fabricado pela própria Royalton Industries, uma investigação é conduzida... Vai pra cadeia, otário! ...dos procedimentos do Royalton. E como ele perdeu mais uma vez pro Speed, as suas ações também desvalorizam muito, fazendo não só ele perder muito dinheiro, como também ser preso no final das contas. Trazendo a tão sonhada justiça que o Speed... É muito ficção, né? O cara rico, de empresa gigantesca sendo preso. Só em filme mesmo. sempre sonhou. E assim, finalmente conseguindo honrar a morte do seu irmão. Finalmente honrando a morte de Rex Racer. E, sim, Corredor X era sim o irmão do Speed esse tempo todo. Ele só tinha falsificado a própria morte e feito uma puta plástica pra mudar o seu rosto. Pô, gente. Fale Rex Racer lentamente, vai repetindo. Rex Racer, Rex Racer, Rex Racer, Rex Racer, Rex Racer, Rex. Você vai entender quem que é o Rex, quem que é o Racer X, mano. É só tu ir repetindo, velho. Literalmente. Rex Racer, Rex Racer, Rex Racer, Rex Racer. Literalmente é isso, velho. É clichê, mas tá, quem não esperava, né? O filme não fala diretamente qual o motivo do Rex não querer revelar sua identidade, mesmo depois do Speed ter ganhado, mas eu pensei... É isso, eu achei meio paia também, velho. Tipo, sei lá, eu acho que ele só queria, tipo, pô, faz tanto tempo, o pessoal sofreu tanto com a minha morte, velho, que eu acho que eles ficaram, tipo, puto comigo de eu ter mentido pra eles por tanto tempo, tá ligado? Sei no motivo. Ele Não, Sex Racer não, porra. Sex Racer não. Aí não, velho. era e foi o Rex enquanto o Speed precisava dele. Mas agora ele não precisa mais. O Speed já se mostrou o melhor corredor e, no fundo, já mostrou que superou seu irmão também. Então ele prefere deixar o passado pra trás e deixar tanto o Speed quanto a sua família seguir o seu próprio caminho. Até porque quando ele conversa com seu irmão antes da corrida, ele não estava exatamente mentindo quando disse que o Rex Racer morreu naquela curva. No fundo ele morreu mesmo. A partir do momento que ele falsificou a sua morte, mudou seu corpo, adotou um novo nome, ele quis deixar bem claro que não era mais aquela pessoa. Não era mais o irmão que o Speed queria. E se ele não era mais essa figura, então ele não era quem o Speed estava procurando. Ou seja, não tinha motivo pra falar a verdade. Ou ele só tava muito culpado mesmo. Também tem esse lado, né? Ele só se sentia um culpado gigante por ter sumido e não tinha coragem de voltar. Ah, vai, dá pra ter um pouco de empatia com o cara. Ele tá numa situação complicada. Não tem uma cena que o cenário de fundo seja real? Acho que não, velho. Acho que só, tipo, na casa dos Racer mesmo. Sendo bem sincero... Lá vem, ele vai falar que, tipo, toda a internet percebeu que esse filme é um clássico cult, mal interpretado, e vai falar que todo mundo ama esse filme agora, o que é verdade. Quase todo mundo ama Speed Racer e percebeu que esse filme é uma obra de arte mal compreendida. Sincero, Speed Racer é um filme muito Quais são as odds? melhor do que eu imaginava. E eu sinto que eu nunca consegui aproveitar tão bem esse filme quanto aproveitei da última vez que eu vi. E olha que isso é muito raro. Normalmente a nostalgia costuma melhorar e não piorar as coisas. Na minha cabeça, esse filme era bem pior. Mas ao mesmo tempo eu entendo por que Speed Racer foi um fracasso monumental. A verdade é que esse filme não tem público-alvo nenhum. Tipo, ele é visualmente muito Tem eu.
Eu sou o público-alvo de Speed Racer. Por que que eu sou o público-alvo? Não sei também. Só sei que eu sou o público-alvo. Gerado, colorido e de certa forma meio infantil. Algo que as irmãs mesmo falaram, elas sabiam que visualmente o filme seria rejeitado pelos adultos e abraçado pelos mais jovens. Mas diferente do visual, a história não é nem um pouco infantil. Saca, tipo, pensa comigo. A empresa do Royalton operava como eixo principal de um cartel corporativo, onde as corridas automobilísticas de alto desempenho não eram feitas para fins esportivos, e sim instrumentos financeiros para a manipulação especulativa do mercado global. Muito infantil esse roteiro, mano. Não gostei. Quero algo mais adulto. Principalmente o mercado estadunidense e a sua própria bolsa de valores. E ele fazia tudo isso aplicando um modelo de previsão de impacto de performance esportiva, gerando lucros bilionários com derivativos atrelados a equipes e corporações envolvidas nessas corridas. Equipes e corporações que, para deixar bem claro, eram controladas inteiramente por ele. E assim, seja sincero, que criança vai entender essa história? Até dá pra uma... Eu assisti esse filme no cinema, mano. A única coisa que eu lembro é que, tipo, eu achei muito foda os carros correndo, velho. Você acha que eu lembro de alguma coisa, tipo, daquela sensação que, tipo, nossa, essa história realmente faz muito sentido. Caramba, o Royalton realmente é o diabo em pessoa, mano. Você acha que eu lembro de eu pensar isso naquela sessão? Eu tinha 6 anos de idade, porra. Eu tinha 5 anos, eu acho que eu nem tinha feito 6 ainda. Eu só lembro que eu cheguei. Caramba, mãe, é muito legal o filme, os carros correndo, legal, é muito top. criança olhar pra ele e falar cara mal, e olhar pra Speed Racer e bater palma pro mocinho. Mas boa parte do filme é um monte de diálogo muito foda-se pra qualquer criança se interessar. A criança quer ver corrida, a criança quer ver explosão, é isso aí, não operação de cartel e todos. Uma criança de 7 anos só vai prestando atenção nos carrinhos fazendo manobras, justamente, velho. Literalmente o que ele acabou de falar aqui, velho. Sistema capitalista sendo explicado na sua frente. Os adultos assistiam e achavam o filme muito feio, e as crianças assistiam e não se conectavam com aquela história. Assim, pelo menos não se conectavam no mesmo nível que Wall-E, por exemplo, um filme que também é de 2008 e que, por mais que tenha lá a sua crítica capitalista, era bem mais simples e direto. O homem poluiu, o planeta quebrou e todo mundo foi embora. Todo mundo se fudeu. Era algo muito mais Todo mundo virou o americano médio. palpável, até porque crianças aprendem muito mais sobre poluição Todo mundo virou ateiscano. do planeta do que sobre investimento da bolsa de valores. Mas agora, se você foi uma criança que cresceu acostumada com esses visuais psicodélicos e hoje em dia é um adulto ou jovem adulto que entende um pouco mais sobre como o mundo funciona, aí sim eu acho que dá pra aproveitar muito bem Speed Racer. O que no fim me faz pensar que, por mais brega que seja essa frase, Speed Racer foi um filme à frente do seu tempo. Demorou quase 2 décadas. Que surpresa, ele finalmente falou. Speed Racer só saiu no ano errado, meus amigos. Se Speed Racer saísse na década atual, seria o filme do ano. Ganharia o Oscar de melhor filme, cara. Para as pessoas começarem a realmente apreciar e entender que, ok, essa é uma boa adaptação, é um bom live action, e acima de tudo, é um bom filme. Speed Racer acaba se tornando uma aula de como não fazer um live action de sucesso. Se você quer ganhar dinheiro ou ter um portfólio bom, aí, sei lá, você faz um filme ultra real. Faz um filme genérico, mano, que nem a Disney tá fazendo, que nem sem que a Disney não. A Disney tá cada vez mais cavando o buraco dela, né? Faz um filme de super-herói genérico aí. E é isso aí. Faz umas piadinhas muito sem graça. E é isso aí. Realista de leões ou copia Ctrl-C, Ctrl-V a história ou faz um live action de um desenho que não precisa de live action. original da versão antiga. Aí sim você vai ter muito dinheiro e aí sim você vai ser muito elogiado. Agora, se você quiser ser revisitado anos depois, se tornar um ícone cult e ser realmente... Ele falou... Eu sabia que ele ia falar que Speed Racer é cult, cara. Eu não erro, porra. Eu não erro, caralho. Eu não erro. um bom filme? Tá falando com um cara que esse filme é o favorito dele, velho. Eu sei o que esse povo fala desse filme, bicho. Eu sei o que esse povo falou, fala e vai falar desse filme, velho. Eu tenho noção. Porque eu já bati
eu já bati boca com muita gente na internet que simplesmente não tinha massa encefálica para compreender a grandiosidade deste filme, velho. Se esse for o seu desejo, então, Speed Racer é perfeito. Ou melhor, imperfeitamente perfeito. Aí é duro. Essa saga de revisitar vários filmes da infância tem me trazido muitas experiências interessantes. Algumas experiências pioraram com o tempo, como aquele filme da Pedra Mágica, que é bem ruimzinho, sendo sincero, mas outras se mantêm fortes e até mesmo melhoraram, como esse filme do Speed Racer, ou o vídeo que eu fiz falando sobre a família do futuro. Às vezes a gente volta pra algo pensando que vai se decepcionar ou nunca vai conseguir aproveitar como da primeira vez, e pimba, você acaba gostando mais ainda. Enfim, se vocês tiverem recomendações pra continuar essa saga nostálgica de filmes, animações, séries ou qualquer coisa dos anos 2000 que marcou a nossa geração Z, fique livre para comentar aí embaixo e indiretamente engajar o vídeo. O seu like e a sua inscrição também é muito importante, mas eu sei que você já sabe disso e eu sei que você não vai deixar de se inscrever e dar like, vai. Você gosta de mim, merece um pouco. No mais, eu espero ver vocês no próximo vídeo e espero que a gente fique bem, tanto vocês, quanto eu, quanto o mundo. Tchau, tchau. Falou. Baita vídeo. Vidiaço. Absolute Cinema. Absolute Cinema sobre Absolute Cinema, velho. Eu pensei que eu estava esperando, tipo, uma análise realmente de filme, assim. Não que ele falaria mais sobre, tipo, o filme ter ido mal, mas na verdade um fracasso ter ido muito bem, porque esse vai ser um fracasso que vai ser lembrado, tipo, por décadas, se pá, séculos, tá ligado? Como uma incrível obra, sabe? Vídeo visual. Audiovisual, falei vídeo visual, nossa.